Deus seja louvado. Meu nome é Esther e resido na aprazível cidade de Maringá, no interior do Paraná, uma localidade conhecida por suas vastas áreas verdes, sua catedral imponente e a fama de ser uma cidade-canção, onde a beleza arquitetônica e a natureza se harmonizam. No entanto, em contraste com a serenidade que eu via nas avenidas arborizadas e bem cuidadas, meu próprio jardim interior permanecia árido e ressequido, refletindo a falta de paz em uma das relações mais cruciais da minha vida, que era o convívio com meu pai. Quero hoje, com a alma transbordando de uma gratidão que mal cabe em meu peito e que sinto como uma necessidade urgente de ser manifestada, compartilhar não apenas uma sucessão de eventos, mas sim um testemunho vivo e eloquente da infinita misericórdia, da inabalável fidelidade e do imensurável poder restaurador de Deus, aquele que é capaz de operar maravilhas não somente no domínio espiritual, mas também no profundo do nosso ser e, de forma tangível, nas nossas relações familiares mais caras e fragilizadas pelo tempo. Por longos e arrastados anos, que se estenderam por mais de uma década, o meu relacionamento com o meu pai não era apenas distante, mas se manifestava como uma ferida aberta e constantemente dolorida, uma chaga silenciosa que, embora eu tentasse cobrir com o manto das trivialidades e das obrigações do dia a dia, jamais deixava de latejar, lançando uma sombra fria e pesada sobre todos os momentos que, por direito e fé, deveriam ser de plena alegria e comunhão. Eu tive o inestimável privilégio de crescer e ser criada nos santos ensinamentos da congregação cristã no Brasil, aprendendo desde a tenra idade sobre o amor sacrificial e incondicional de Jesus Cristo, e sobre a paz que, conforme as Escrituras, excede todo e qualquer entendimento humano. Contudo, a despeito da virtude que eu sentia nos cultos e da doutrina consoladora que ouvia do púlpito, ao cruzar a porta de casa, essa harmonia celestial parecia se dissipar, tornando-se uma promessa distante, um eco fraco que não conseguia penetrar as paredes endurecidas pelo silêncio do nosso lar. Existia entre nós dois, pai e filha, uma barreira invisível, porém maciça e quase intransponível, feita de silêncio denso e mágoa acumulada, uma muralha construída, tijolo por tijolo, com os restos de desentendimentos passados, de palavras duras proferidas em momentos de fraqueza e exaustão, de orgulho ferido e, o mais destrutivo de tudo, de uma comunicação franca e amorosa que, em algum ponto trágico da jornada familiar, se perdeu completamente, deixando apenas o vazio e a incompreensão mútua. Nós continuávamos a frequentar a casa de oração, a buscar a face do Senhor em oração e a sentir a doce e consoladora virtude da graça de Deus em nosso meio e em nossas vidas particulares. Contudo, no recôndito do nosso relacionamento familiar, a situação parecia inamovível, como se estivéssemos diante de uma gigantesca montanha de ressentimento e dor, uma elevação que minhas próprias ilimitadas forças humanas eram inteiramente incapazes de escalar, de contornar ou sequer de desintegrar. Em meus momentos de maior aflição, quando a angústia ameaçava consumir minha esperança, eu me apegava com todas as forças da minha alma à passagem registrada no Evangelho de Mateus 7:26 da noite, onde o nosso amado Mestre, Jesus Cristo, nos ensina com clareza absoluta, olhando para o homem e declarando: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Essa palavra sagrada transformou-se no meu sustento diário, o pão espiritual que me nutria e me impedia de desfalecer na longa e árdua caminhada rumo à restauração. Em minhas orações mais íntimas, aquelas feitas em segredo onde somente Deus podia ouvir a voz do meu espírito, eu suplicava incessantemente ao Senhor que operasse em mim a promessa extraordinária contida no livro do profeta Ezequiel 36:26, pedindo-lhe que, por sua misericórdia, tirasse de mim o coração de pedra, insensível e endurecido pela amargura acumulada e pelo mecanismo de autoproteção, e me desse, em troca, um coração de carne, maleável, capaz de sentir a dor do outro, de perdoar sem reservas e de amar meu Pai como Cristo amou a sua Igreja. Com o inexorável passar do tempo e o agravamento da situação, essa distância emocional e afetiva começou a me consumir de uma forma que eu não havia antecipado, afetando não apenas meu humor e minha paz, mas também a qualidade das minhas orações e a minha comunhão com Deus, e o Espírito Santo, em sua didática amorosa,
Me fez compreender com clareza que a falta de perdão era um fardo excessivamente esmagador, um veneno espiritual que primeiro adoece o coração que o abriga, sendo o peso desse ressentimento muito maior e mais destrutivo para minha alma do que para o meu pai. De forma suave, mas com uma persistência admirável, o Espírito Santo de Deus iniciou um profundo trabalho de convencimento e transformação em meu íntimo, me mostrando, através da meditação na palavra e de momentos de quebrantamento, que a paz genuína e duradoura que eu tanto buscava externamente, para que a nossa relação fosse curada, precisava, antes de tudo, ser estabelecida e firmada dentro de mim, através da rendição completa e da obediência sincera aos princípios divinos. Foi nesse processo de convencimento que a exortação do apóstolo Paulo na carta aos Colossenses 3:13 da manhã ressoou em meu espírito com a força de uma revelação: suportando-vos uns aos outros, e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. A dimensão dessa palavra me fez ver que não era uma mera sugestão de boa convivência, mas um mandamento que exigia uma intervenção divina para ser cumprido, tirando de mim o fardo de ter que perdoar por minhas próprias forças. Essa persuasão divina, nascida da profundidade da palavra de Deus e potencializada pela ação do Espírito, me impulsionou à atitude decisiva de dar o primeiro e mais difícil passo. Devo confessar que o trajeto até a decisão foi uma batalha constante. A minha natureza humana, a carne, resistia com todas as suas forças, trazendo à tona a lista de todas as lembranças dolorosas e sussurrando mentiras de que me expor novamente só resultaria em mais dor e que nada mudaria. Mas a fé, essa confiança inabalável que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova cabal das coisas que se não veem, conforme magistralmente nos ensina a Epístola aos Hebreus 11:1, me concedeu uma coragem sobrenatural, uma ousadia para crer no milagre invisível e, principalmente, para agir baseada unicamente na promessa do caráter imutável de Deus, mais do que na história dolorosa do nosso relacionamento. Com as mãos trêmulas pela expectativa, mas com o coração firmado na rocha eterna, eu tomei a iniciativa de marcar um encontro com meu pai em um local discreto e neutro, e dediquei um tempo considerável a orar fervorosamente antes de sair de casa, pedindo a Deus que fosse adiante de mim, que preparasse o coração dele, que colocasse as palavras certas em meus lábios, para que eu falasse apenas o que edificasse, e que o seu perfeito e incomensurável amor fosse o único mediador entre nós. Ao nos sentarmos um de frente para o outro, em um ambiente simples, o silêncio que se seguiu à saudação inicial era denso e quase palpável, carregado com o peso opressor de anos de distanciamento e mágoas não resolvidas. Contudo, enquanto eu respirava fundo e buscava a orientação do alto, senti de forma inequívoca a presença consoladora do meu Deus ali, trazendo uma paz sobrenatural que começou a acalmar a tempestade que ainda tentava se formar em meu coração e na atmosfera ao nosso redor. Com a voz embargada pela profunda emoção e pela magnitude do momento, comecei a falar não das mágoas antigas, mas da centralidade do meu amor por ele e de como a falta de paz e comunhão entre nós doía mais do que qualquer outra coisa em minha vida. E então, com toda a sinceridade e humildade que Deus me concedeu, eu pedi perdão pelas minhas próprias falhas, pelo meu silêncio orgulhoso e por todas as vezes que eu também havia falhado no papel de filha. Para minha completa surpresa, que se transformou em uma imensa emoção, meu pai, com os olhos rapidamente marejados e a fachada de frieza que ele havia mantido por anos finalmente desmoronando, não apenas aceitou meu pedido de perdão, mas também, com a voz falha e a dignidade restabelecida pela humildade, pediu perdão a mim. Aquele momento sagrado foi o ápice, a materialização de incontáveis orações e lágrimas que haviam sido derramadas em segredo na presença do Senhor, selando um novo pacto de afeto. Naquele instante de profunda reconciliação e choro mútuo, experimentei em minha própria vida o cumprimento literal e poderoso da promessa registrada no Salmo 34:18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Nossos corações estavam visivelmente quebrantados diante um do outro, e o Senhor, em sua infinita bondade e misericórdia, estava ali, na intersecção da nossa dor,
para nos salvar da separação e restaurar o vínculo de sangue e alma. A partir daquele dia memorável, o Senhor, com sua destreza divina, começou a reconstruir a ponte que o tempo, o orgulho e o desentendimento haviam destruído entre nós. Onde antes havia um abismo de silêncio e desconfiança, hoje florescem o diálogo aberto, o respeito mútuo, o companheirismo e um amor genuíno e sólido, purificado pela experiência dolorosa e, principalmente, pelo perdão que vem do alto e que nos liberta de todas as cadeias. Hoje, meu pai não é apenas um pai distante, mas se tornou um amigo íntimo, um conselheiro respeitado, um apoio constante, e temos a inestimável alegria e o privilégio de, juntos, glorificar a Deus publicamente por este milagre da reconciliação que Ele operou em nossas vidas, transformando tristeza em júbilo e separação em união. Além da restauração do afeto, o Senhor também me concedeu a oportunidade bendita de compartilhar a sua palavra com Ele de uma forma que antes seria impossível, encontrando nele um ouvido atento e um coração receptivo aos ensinamentos que aprendemos na congregação cristã no Brasil. O testemunho silencioso da minha perseverança na fé se tornou um farol, e a paz que ele via em mim após a reconciliação o impulsionou a também buscar mais profundamente a verdade. Em Filipenses 4:7, está escrito: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus." Esta foi a paz que ele nos deu. Não foi uma paz baseada na perfeição do outro, mas na perfeição da obra de Cristo, permitindo-nos olhar para o futuro sem o peso das culpas e erros do passado, vivendo a leveza do Evangelho no dia a dia. Dou este testemunho com a alma cheia de júbilo para que todos saibam, sem sombra de dúvida, que o nosso Deus é um Deus especialista em restauração, aquele que não desiste de seus filhos. Ele é o Deus do impossível, aquele que tem poder para transformar desertos em mananciais de água viva e restaurar laços que parecem irremediavelmente perdidos. Deus seja louvado.